Você sabe quão maravilhoso é fazer tudo que você faz com a graça de Deus sem precisar se sentir pressionado o tempo todo, não ficar chateado o tempo todo. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Acredito que algumas das coisas que vou dizer hoje vão te ajudar a fazer apenas isso, desfrutar muito mais sua vida. Escrevi um livro chamado Como Envelhecer Sem Ficar Velho. A idade é um número, mas ser velha é uma mentalidade. Agora, há muitas coisas que nós podemos fazer no natural para nos ajudar a não envelhecer tão rápido e ainda ficar em boa forma, mesmo quando nós envelhecermos. E muitas dessas coisas são encontradas na Palavra de Deus. E são coisas que nós devemos fazer só porque Deus nos disse para fazê-las. O estresse excessivo ao longo da vida sempre faz com que você pareça mais velho e se sinta mais velho quando os anos vão sendo acrescentados. Sabe, você poderia colocar duas pessoas uma ao lado da outra, ambas com 75, e uma delas pode parecer que tem 60 e a outra tem 95? E muito disso é por causa da forma como elas viveram suas vidas. Elas viveram uma vida de preocupação e ansiedade, elas passaram muito tempo no sol, sem qualquer tipo de protetor solar ou qualquer proteção. Elas passaram ano após ano sem descansar, sem dormir o suficiente. Ficaram com raiva a vida toda, mantendo falta de perdão por causa de algo que aconteceu no início de suas vidas. Você pode estar na casa dos 20, 30, 40 ou até nos seus 50 e o seu pensamento é: bem, isso não é para mim. Bem, a questão é se você ouvir isso mais cedo e aplicar algumas dessas coisas que estou sugerindo mais cedo. Então, quando você ficar mais velho, você não terá alguns dos problemas que vai ter se você não der ouvidos. Agora, eu sei que muitas pessoas esperam até que seja tarde demais. Então, elas dizem: eu gostaria de ter feito. Bem, não te faz nenhum bem quando você está aqui, ficar querendo que estivesse ali. Mas sabe, nós podemos aprender ouvindo as outras pessoas. Eu aprendi muitas lições duras, fazendo coisas demais e não descansando bastante, me esforçando. E muito disso era porque eu não sabia como dizer não e porque eu queria deixar as pessoas felizes e que elas gostassem de mim. E como eu disse, o estresse, ele causa a maior parte desse envelhecimento acelerado. E uma das coisas que causa o estresse é não saber como dizer não. Você é alguém que gosta de agradar as pessoas? Todos devemos querer agradar as pessoas, a Bíblia nos diz para vivermos para agradá-las. Mas nós não devemos viver para agradar as pessoas se chegar ao ponto onde, por agradar as pessoas, deixamos de agradar a Deus. E o que precisamos fazer é sermos liderados pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi levado aos céus, enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós e ele disse: ele tem estado com vocês e agora ele estará em vocês. E ele é o nosso ajudador, nosso consolador, o nosso fortalecedor. Ele nos ajuda a orar. Ele nos instiga e nos avisa quando estamos fazendo algo certo e quando estamos fazendo algo errado. Sabe, o Espírito Santo me instiga às vezes, quando estou em uma conversa, a parar de falar. Porque aquilo não está saindo como deveria, eu estou falando demais, ou eu estou falando com as pessoas e não deixo que elas falem nada. O Espírito Santo vai se envolver em cada mínimo detalhe da sua vida cotidiana, se você aprender a escutar a Ele. E uma das coisas que temos que aprender é quando dizer sim e quando dizer não. Agora nós vamos falar sobre a graça. A Bíblia fala muito sobre a graça. E o Espírito Santo é o Espírito da graça. Ele nos dá graça quando o que estamos fazendo é a vontade de Deus para nós.
Também precisamos ter certeza de que nós estamos fazendo aquilo pelas razões certas, como diz a Bíblia em Mateus 6. Se você oferta e faz coisas boas para as pessoas para ser visto pelos homens, você perderá sua recompensa. Ou se você orar em público para ser admirado pelos homens, perderá sua recompensa. Bem, o que você faz em segredo para o Senhor com o motivo certo será recompensado publicamente. Então aprendi que os motivos são muito, muito importantes, e se eu estou fazendo algo só para evitar que alguém fique bravo comigo quando eu sei lá no fundo que é algo para o qual eu deveria estar dizendo não, então isso é pecado porque eu não estou obedecendo a Deus. Se você se pega fazendo coisas, sempre reclamando e resmungando o tempo todo por ter que fazer aquilo, com certeza é algo para o qual você deveria ter dito não, mas você disse sim. E agora não me entenda mal, sabe? Nós temos coisas que precisamos fazer, que talvez nós não gostamos tanto, mas nós sabemos que precisamos fazer. Aquilo é algo que precisamos fazer por alguém, sabe? Mas você ainda pode fazer sem ter uma atitude ruim, sem resmungar, sabe? Porque você pode pedir a Deus para te ajudar nisso. A graça é algo incrível. Graça é habilidade. É a habilidade de fazer todas as coisas com tranquilidade. Quando a graça de Deus está em alguma coisa, aquilo não é estressante para você. Aquilo não vai te cansar. Você faz isso com a graça de Deus e a graça dele é como óleo, sabe? Eu vou compartilhar uma escritura daqui a pouco que fala realmente sobre isso. A graça de Deus faz tudo ser suave, as coisas caminham suavemente, elas funcionam. Mas quando as coisas não estão funcionando e ficamos forçando e forçando, tentando fazer algo acontecer, tentando fazer acontecer, na maioria das vezes isto é porque nós estamos fazendo algo que está fora do que Deus quer que nós façamos. Agora, não entenda mal, mas há coisas que são difíceis, coisas que são desafiadoras, e há momentos em que precisamos persistir até resistir ao inimigo, mas há muitas coisas que você pode fazer e você precisa acordar e puxar o ar, por assim dizer, e dizer, talvez eu esteja tentando fazer alguma coisa que Deus não está aprovando. Ou talvez às vezes estamos fazendo ou estamos tentando fazer algo que é a vontade de Deus, mas no momento errado, sabe? Então vamos aprender a seguir as ordens do Espírito Santo e poderemos viver em paz. E quanto mais paz você tiver, mais devagar vai envelhecer. E quanto mais frustração você tiver, mais rápido envelhecerá. Você pode ter 50 e parecer ter 70, ou ter 70 e parecer ter 50. Tudo depende de como você vive a sua vida hoje. E a frustração é igual ao estresse. Se eu pudesse ver todos vocês, o que não posso, você pode me ver, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Quantos estão frustrados sobre algo em sua vida agora? Se eu pudesse ver vocês, provavelmente haveria milhões de mãos levantadas ao redor do mundo. Ou quantos estão chateados com algo que aconteceu esta manhã? Quantos estão bravos com alguém? Sabe, todas essas coisas criam estresse, elas criam um estresse interior em sua vida. E é isso que realmente nos desgasta, é isso que desgasta os nossos órgãos. E Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E a Bíblia Amplificada diz, eu vou tranquilizar, aliviar, refrescar a sua alma. A sua alma é sua vida interior, sua mente, sua vontade, suas emoções. É onde precisamos descansar. Você pode tirar férias e voltar das férias e precisar de férias para descansar das suas férias. Algumas pessoas, quando saem de férias, elas têm cada segundo programado para fazer as coisas e não há nenhum descanso envolvido nisso. Sim, as férias elas são para se divertir, mas também são para descansar, para relaxar e, então, quando você voltar ao trabalho, estará pronto para começar tudo de novo. A graça é o poder do Espírito Santo que te capacita para fazer com tranquilidade as coisas que você não consegue fazer sem alguma quantidade de luta e esforço. Fazer suas próprias coisas te deixa sozinho para fazê-las. Mas fazer o que Deus quer que você faça vem com a graça e a habilidade.
Ao fazer o que os outros exijam, o que eles demandam, você precisa ter cuidado para não permitir que te controlem e manipulem. Todos queremos que todos gostem de nós. Eu espero que todos vocês gostem de mim. Mas se vocês não gostarem, eu não vou começar a tentar me reformular e mudar a mim mesma, sabe? Como eu prego, como ensino, só para te fazer feliz? Eu tenho que ser liderada pelo Espírito Santo. Nós precisamos da aprovação de Deus mais do que da aprovação do homem, sabe? Nós não estamos aqui em um concurso de popularidade. Em Gálatas 1:10, eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende o que ele está dizendo? Eu teria perdido a vocação da minha vida se eu ficasse tentando ser popular com as pessoas. Posso garantir que não estaria aqui fazendo o que estou fazendo se eu tivesse agradado as pessoas, porque quando Deus me chamou para fazer isso, perdi praticamente todos os amigos que eu tinha. Não era popular as mulheres ensinarem a palavra ou pregarem o evangelho naqueles dias, sabe? Tudo bem ensinar, talvez na escola dominical para as criancinhas, mas você não podia ensinar mais nada. Era errado que uma mulher estivesse na liderança. Bem, Deus usou mulheres. Há vários tipos de mulheres na Bíblia que Deus usou. Paulo disse, não há mais macho nem fêmea, judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos somos um em Cristo. Eu não chamei a mim mesma, foi Deus quem me chamou. Mas, cara, se eu quisesse ser popular com as pessoas, agora ouça-me, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Eu teria perdido muita coisa. Eu me pergunto quantas pessoas perdem todo o seu destino porque estão determinadas a tentar agradar as pessoas e fazê-las felizes. Você pode reformular toda a sua vida para agradar as pessoas e quando não as agradar, elas vão te descartar. Então você pode começar a seguir a Deus. No capítulo 4 de Zacarias, verso 6, havia um projeto em andamento e agora precisava ser concluído. E a pergunta que foi feita foi: quem vai trazer a pedra final para esta construção? Então ele disse para mim: esta adição do vaso que está cheio de óleo, eu quero que você pense no óleo, para o castiçal, fazendo com que ele produza um suprimento incessante de óleo da oliveira, é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, do qual o óleo é um símbolo, diz o Senhor dos Exércitos. Então é como se fôssemos o castiçal e o Espírito Santo é o óleo. Bem, eles tinham as lâmpadas do óleo, e se não houvesse óleo nelas, não haveria luz. Nós podemos pensar, digamos que eu sou uma lâmpada, e o Espírito Santo, ele é o cabo de energia da lâmpada. Bem, eu não vou acender nenhuma luz se eu não estiver conectada à tomada. O Espírito Santo é a energia para você viver uma vida que não é cheia de estresse. Você entende? O Espírito Santo é a energia para você não viver sua vida cheia de estresse, mas você tem que ouvi-lo. Bem, eu não sei como ouvir de Deus. Bem, na verdade, não é tão difícil. Você conhece a palavra e ele nunca vai te dizer para fazer nada que esteja fora da palavra. E nós sabemos que Deus quer que vivamos num estado tranquilo e pacífico. Então, ele não vai nos dar coisas para fazer que vão nos deixar desgastados, estressados, exaustos e cheios de medo e frustrados e irritados o tempo inteiro. Ele não vai nos dar uma agenda que vai nos fazer sair de uma coisa para outra coisa e sempre estar com pressa o tempo todo? E se a sua agenda é assim, é porque você mesma fez assim e provavelmente é porque você diz sim para muitas pessoas quando você deveria ter dito não para algumas delas. Agora, nós queremos fazer as pessoas felizes. E há uma escritura que diz: viva para agradar as pessoas. Mas isso não está falando de fazer isso se o que você está fazendo vai fazer com que desagrade a Deus. Você tem óleo suficiente chegando ao seu castiçal? Você está conectado à fonte de energia que precisa estar conectado? Satanás não se importa se você está comprometido ou não, desde que esteja desequilibrado.
E o que causa estresse na nossa vida é estar fora de equilíbrio, ter muito de uma coisa e nada da outra, sabe? Na Bíblia Amplificada, em 1 Pedro capítulo 5, acho que no verso 8, diz: sejam bem equilibrados, pois o seu adversário, o diabo, ele vaga como um leão rugindo, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Então, se eu estou desequilibrada, se estou comendo muito açúcar, se eu estou bebendo muita cafeína, se eu fico sentado o dia todo sendo preguiçosa, sem fazer nada, se eu fico fazendo, indo o tempo todo, então tudo fica desequilibrado. O diabo não importa se você está comprometido demais ou não está, ele só não quer que você seja uma pessoa equilibrada, que está seguindo a liderança e a orientação do Espírito Santo. Sabia que Deus não quer que você fique cansado o tempo todo? E eu poderia chegar na frente de uma multidão e dizer: quantos de vocês se sentem cansados a maior parte do tempo? E eu posso garantir que quase todas as mãos se levantariam. E isto é porque nos esquecemos de como viver corretamente. Tudo tem que ter descanso. Deus até deu mandamentos no Antigo Testamento que 1 ano de cada 7 a terra tinha que descansar. Um dia de cada 7 as pessoas tinham que descansar. Os servos tinham que descansar. Nós precisamos descansar. E não precisamos disso apenas uma vez por semana. Nós precisamos disso regularmente. Não viva a sua vida estressada e comprometida demais porque não sabe dizer não para as pessoas. Será que você está deixando alguém controlar você? Eu sei que estou sendo um pouco direta aqui hoje, mas eu tenho pouco tempo para passar isso para você. Você está deixando alguém controlar sua vida? Ou você gosta de agradar as pessoas e está dizendo sim para várias coisas enquanto seu coração grita não? Mateus 5, verso 37 diz que o seu falar seja simplesmente sim ou não. Qualquer coisa que passar disso vem do diabo. Outra tradução diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Acho que podemos analisar isso de algumas maneiras diferentes. Uma coisa é, se você disser assim, siga e faça isso. Seja uma pessoa íntegra. Mas também pode significar que se Deus está dizendo não, você diz não, e se Deus está dizendo sim, você diz sim. Vamos desacelerar a vida. Deixe-me sugerir que você desacelere apenas o suficiente para que você possa ter um ouvido sintonizado na orientação do Espírito Santo, de forma regular. Sabe, alguém me disse há alguns dias que estava indo a um certo restaurante à noite para comemorar o aniversário da esposa, e eu me lembrei que eu tinha um vale-presente para aquele restaurante, que eu estava com aquilo há mais de 1 ano e eu nunca tinha usado, sabe? Bem, eu não precisei receber o sermão de Deus, só veio o meu coração para dar a ele o vale. Sabe como somos? Às vezes ficamos assim, bem, eu quero guardar isso. Bem, estava claro que eu não precisava ficar com aquilo porque eu não iria usar. E assim eu pude sentir que Deus queria que eu desse aquilo. Eu não precisava de uma profecia, não precisava que alguém pregasse para mim, não precisava procurar nas Escrituras para ver se estava certo. Eu sabia porque o Espírito Santo me impeliu a fazer. Siga as ordens do Espírito Santo, livre-se do estresse em sua vida e você não vai envelhecer tão rápido quanto envelhecerá se não seguir a orientação do Espírito Santo. Você sabe quão maravilhoso é fazer tudo que você faz com a graça de Deus sem precisar se sentir pressionado o tempo todo, não ficar chateado o tempo todo. Você sabe quão maravilhoso é perdoar as pessoas no minuto em que você se sente ofendido, porque é assim que Deus te disse para viver e você quer ser obediente a Ele? Então o inimigo sussurra em seu ouvido: bem, não é justo, eles isso, eles aquilo, outro. Quer saber? Deus vai cuidar de todos eles se você fizer o que Ele está pedindo para fazer. Ser um filho obediente a Deus, ser flexível e moldável nas mãos de Deus, adaptar-se e também ajustar-se à vontade dEle. Que o seu sim seja sim
e o seu não seja não. E tudo o que passar disso provém do diabo. Aqui está um bom exemplo sobre seguir a ordem do Espírito Santo ou sua consciência será ferida. Sabe, uma das maneiras que Deus usa para nos dizer se algo está certo ou errado é através da nossa consciência. Você sente bem sobre algo ou sabe que aquilo está errado? E às vezes sabemos que algo é errado para nós e não há uma escritura para isso. E é como se eu sei que eu não devo fazer isso. Vou dar um exemplo simples. Você vai fazer compras e você começa a ficar cansado e muito cansado. Mas na parte natural, na sua parte carnal, quer continuar comprando, porque você está encontrando coisas que você gosta, coisas que são bonitas, está gastando dinheiro, você é emocional nesta área. Mas bem lá no fundo, você sabe, eu preciso ir para casa e descansar, porque eu tenho isto para fazer, aquilo e mais aquilo para fazer amanhã. Bem, sabe, eu não posso dizer quantas vezes eu passei por cima disso. E no resto da jornada, talvez eu tenha ficado até as lojas fecharem, mas eu fiz isso sem a graça de Deus. E com certeza no dia seguinte, ficava exausta, desgastada, provavelmente por comprar coisas que eu nem precisava comprar. E o Espírito Santo vai guiá-lo e conduzi-lo literalmente em todas as áreas da sua vida, se você desacelerar o suficiente para ouvi-lo e estar comprometido em ouvir a ele. Aqui está um exemplo da vida de Davi. Sabe, Saul passou anos tentando matar Davi. E Davi teve que passar muito tempo se escondendo dele. E em 1 Samuel 24, 1-8 diz: quando Saul voltou de perseguir os filisteus, lhe foi dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul pegou 3.000 homens e foi à procura de Davi. Quando ele chegou a um aprisco pelo caminho, havia uma caverna e Saul entrou para se aliviar. Agora Davi e seus homens estavam sentados nas partes mais profundas da caverna. Isto é muito bom, fique comigo. E os homens de Davi lhe disseram: este é o dia em que o Senhor te disse: eis que entregarei teu inimigo na sua mão, e você fará a ele o que bem lhe parecer. Então Deus disse a Davi uma vez: haverá um tempo onde eu vou entregar Saul nas tuas mãos, Davi, e você poderá fazer o que você quiser. Então Davi se levantou e ele furtivamente, isso significa se esgueirar, cortou um pedaço das vestes de Saul. E depois disso, o coração de Davi o incomodou por ter cortado um pedaço das vestes de Saul. Porque ele cortou um pedaço de suas vestes, porque ele iria dizer a ele mais tarde: veja, eu poderia ter matado você, mas não matei. Ele então disse aos seus homens: o Senhor proíbe que eu faça isso ao meu senhor ungido do Senhor. Não posso levantar a minha mão contra ele, visto que ele é ungido do Senhor. Então Davi persuadiu seus homens com estas palavras e não permitiu que eles atacassem a Saul. E Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu seu caminho. Eu amo isso. Seu coração o incomodou. Literalmente significa que, pela sua consciência, ele sabia que aquilo não era o certo a fazer. Oh, meu Deus, como o mundo seria diferente se todos ouvissem o que estou dizendo hoje. Deixe Deus entrar em sua vida. Siga a sua orientação. Sabe, Deus só quer coisas boas para você. Ele só quer coisas boas para mim. E se nós o seguirmos, nossas vidas poderão ser muito boas. E uma coisa é certa: se nós seguirmos a Deus, nós ainda seremos fortes na nossa velhice. O que aconteceu com Moisés quando ele tinha 120 anos? Ele ainda era forte, sua visão não era turva, ele enxergava muito bem. E quem foi Caleb? Em sua velhice, ele pediu a Deus uma montanha para conquistar. E se você tivesse 80 ou 90 e ainda pedisse a Deus por montanhas? Eu não quero apenas ficar velha e ir me sentar em um lugar, num cantinho, sentindo pena de mim mesmo o tempo todo. Então estou tentando fazer tudo o que eu posso fazer agora para ter certeza de que eu posso dar bons frutos para Deus enquanto eu estiver nesta terra.